Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma questão que está na boca de todo mundo que vai ao supermercado, que tem que fechar as contas no fim do mês e que está um pouco ou muito preocupado com a evolução dos preços dos alimentos, né? E para tratar dessa questão, que é uma questão muito importante, né? Que afeta o bolso de todo mundo e que afeta particularmente as pessoas que não têm tanta renda, que são de baixa renda, né? Nós vamos convidar uma especialista nessa área. Eu quero apresentar para vocês o Walter Bellick. O Walter Bellick é economista, ele é professor titular aposentado da Unicamp na área de economia. Ele fez parte do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um importante órgão de consulta do governo brasileiro. Ele foi coordenador da Iniciativa da América Latina e Caribe Sem Fome, da FAO, um organismo das Nações Unidas, e é diretor e fundador do Instituto Fome Zero, um instituto que trata justamente das questões que nós vamos abordar hoje. Walter Bellick, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, é um prazer revê-lo nesse momento. E, enfim, vamos começar a nossa conversa? Prazer muito grande estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui com todos os participantes do Le Monde Diplomatique Brasil. Maravilha. Walter, é a pergunta que todo mundo está querendo ouvir a sua resposta. Por que os alimentos, os preços dos alimentos estão subindo tanto? Na prateleira do supermercado está sendo um absurdo, né? A evolução dos preços de alguns produtos. Inclusive com coisas que estão diminuindo de peso. O macarrão, por exemplo, o espaguete, ao invés de ser vendido por 500 gramas, agora tem um pacote de 400 gramas em alguns casos, né? Então, ou encolhe o produto ou aumenta o preço. Por que está acontecendo isso? Bom, vamos tentar destrinchar esse grande problema, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que nós não estamos tendo nenhum tipo de desabastecimento no Brasil. Não tem falta de produto nenhum. As prateleiras estão cheias, as gôndolas do supermercado estão com frutas e legumes, e apesar de todo o problema climático, o fornecimento continua razoavelmente normal, ao contrário de outras épocas do Brasil, onde nós tivemos desabastecimento. Mas os preços estão subindo. De fato, nós vimos aí uma alta bastante acentuada nos preços no ano passado. Essa alta diminuiu um pouco, arrefeceu nos últimos 3 meses. Nós tivemos agora o dado do IPCA de janeiro, e a alta do preço dos alimentos ainda continua bastante preocupante, aí em torno de 7,25% no acumulado dos 12 meses. Isso daí é muito acima da média. A média está em 4%, a média da inflação do Brasil está em 4%. Nós temos vários fatores, né? Vamos tentar destrinchar isso daí. Alguns fatores estruturais e outros fatores conjunturais. É preciso dizer, em primeiro lugar, que os preços estão subindo no mundo todo. Se a gente pegar o indexador da FAO, que é o Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a gente percebe que os índices atingiram um pico histórico nos últimos anos. Nós tivemos um último pico, que foi em 2022, uma alta expressiva, inclusive impactou bastante em termos políticos. O Biden teve que responder a isso durante a campanha eleitoral inteira. E agora, em 2024, início de 2005, um novo pico. Os preços estão aproximadamente 40% a 50% mais altos do que o que aconteceu na década de 90. Isso é bastante preocupante.
Nós temos aí vários problemas que estão levando a isso, como, por exemplo, os problemas climáticos, a alta no consumo de alguns países, como a China, por exemplo, que entrou na OMC, passou a consumir bastante, problemas de fornecimento, e agora, com o Trump, nós temos também problemas ligados ao fluxo comercial, que deve ser interrompido, de certa forma, em algumas partes do mundo, em algumas relações. Então, nós temos uma tendência global que está levando esse aumento de preços. No Brasil, esse aumento de preço está sendo exagerado. Ele foi exagerado muito em função porque o preço do alimento está ligado a outras variáveis que muitas vezes não têm a ver com a produção agrícola em si. Por exemplo, a alta do dólar no último trimestre do ano passado. Tudo bem que nós temos uma parte da nossa economia agrícola que está vinculada com o mercado externo, produtos que são exportados em termos majoritários. Mas a grande parte dos produtos que o consumidor brasileiro consome não são exportados. Tem uma produção doméstica, não dependemos de importação e são consumidos internamente. Então, por que a dinâmica de preços desses alimentos que são de mercado doméstico estão ligados à alta do dólar? Então, nós temos aí um movimento especulativo, de certa forma, que impactou no preço dos alimentos. Taxa de juros, por exemplo. Então, temos um custo de oportunidade que está jogado aí nessa equação de custos dos produtores de alimentos. Isso daí também impacta. E a turbulência política. Quando a gente tem uma situação de turbulência política, os preços acabam se elevando. Então, a gente precisa analisar caso a caso agora. Sim. Me conta uma coisa. Por que os preços dos nossos alimentos estão indexados ao dólar, se você está acabando de dizer que a maior parte dos produtos já são produzidos aqui mesmo? Então, essa é uma grande questão que se coloca para a economia agrícola brasileira. Se você verificar toda a produção agrícola, agropecuária brasileira, em apenas 2 ou 3 produtos, talvez, nós tenhamos o mercado externo maior do que o mercado interno. É o caso da laranja, do suco de laranja, é o caso da soja hoje, e talvez açúcar, de certa forma, né? Os outros produtos, todos, o mercado interno é muito maior que o mercado externo. Vamos pegar o caso da carne, que foi um dos vilões da inflação o ano passado. Nós exportamos aproximadamente 20% da produção de carne. Não tem sentido a dinâmica de preços interna ser dada pelo preço internacional, como se fosse o rabo abanando o cachorro, não tem o menor sentido. Mas nem sempre foi assim. Isso que é interessante. Nós tivemos aí, durante um bom período, eu diria até da metade da década passada até 2022, 2023, se a gente observar os mercados futuros, o preço do mercado futuro da carne em Nova York, por exemplo, Chicago, e em São Paulo, nós temos uma dessincronia. O preço do mercado externo vai lá para cima e o preço do mercado interno vai para baixo. É interessante. De tal forma que, se a gente calcular em dólar, por exemplo, o valor da arroba no exterior, ainda hoje, é 2 vezes o valor da arroba no mercado interno. Então, não é que o preço da carne no Brasil está ligado ao preço internacional, mas tem uma certa dinâmica que passou a contar a partir de 24. Né? Isso é interessante. O preço da carne, por exemplo, caiu muito
em 2021 e 2022, em função da pandemia, os mercados externos se fecharam, né, e o preço acabou se estabilizando num nível bastante baixo. E agora começa a subir de novo. Então, são casos que a gente tem que analisar e ver o que está levando esse colamento dos alimentos internos, do alimento que é consumido domesticamente, com os preços lá fora. Eu arriscaria dizer que, no caso da carne, nós tivemos também certos problemas aí em termos de abate. Né? Nós atingimos um recorde em termos de abate de carne em 2024, ou seja, os mercados externos estariam aquecidos. Mas, Walter, tem um problema aí. Você está dizendo que o preço dos alimentos no Brasil dependeu da conjuntura internacional. Você está transferindo para terceiros uma responsabilidade que seria nossa ou não? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que um dos elementos da dinâmica desses alimentos, que a gente chama itens comercializáveis, né, tem a ver com o dólar externo. Se a gente pegar, por exemplo, hortaliças, né, alface, tomate, mesmo tubérculos, batata, etc., onde nós não temos uma ligação direta com o mercado externo, os preços não estão ligados a essa dinâmica. Então, por exemplo, se a gente observar a taxa acumulada de inflação de hortaliças e tubérculos o ano passado foi negativa, a inflação foi até negativa. Então, uma parte está ligada, né? Outra parte não, e tem a ver com... Aí vamos voltar a olhar o nosso próprio umbigo. Tem a ver com falta de política de comercialização, né? Falta de previsibilidade por parte do governo e especulação por parte dos agentes econômicos. Aí que eu queria entrar. Você pega, por exemplo, a questão do ovo, né? Estão dizendo que o preço do ovo está subindo porque houve uma gripe aviária nos Estados Unidos que matou não sei quantos milhões de poedeiras, de galinhas. O que nós temos que ver com isso se a gente produz o nosso próprio ovo que independe da gripe aviária dos Estados Unidos? Olha, no caso do ovo, aí você tem uma mistura de todas essas situações negativas para o Brasil. Primeiro, a chamada falta de previsibilidade, né? O mercado atacadista já estava apontando para uma alta do ovo. Acho que em outubro, novembro, já tinha um preço no atacado do ovo em torno de 40% acima da média de mercado. Então, o que foi feito em termos de política de comercialização, de intervenção, que a gente possa chamar, do governo? Nada. A gente ficou esperando as coisas acontecerem. Segunda coisa, nós temos essa gripe aviária nos Estados Unidos, que não está sendo brincadeira, não é pouca coisa. Tem um abate de milhões e milhões de cabeças de galinhas poedeiras, e isso está afetando, hoje nos Estados Unidos, o ovo está sendo vendido por unidade. É $1 o ovo. Imagine o preço que está o ovo no mercado norte-americano. Primeiro fator, a gripe aviária pode chegar no Brasil, como chegou em outras vezes. Nós não sabemos o que pode acontecer e isso pode chegar no Brasil. Segundo fator, uma parte do ovo, importante, vai para a indústria de alimentos. Essa indústria de alimentos, hoje, consome ovo desidratado. Eles separam a gema da clara e usam de acordo com o tipo de mistura, o tipo de fórmula que eles vão usar na indústria de alimentos. Isso abre um mercado de exportação para o Brasil de ovo que nós não tínhamos. A gente já exporta um pouco de ovo para outros países do mundo. Mas agora, com essa possibilidade, provavelmente nós vamos ter uma saída maior de produção nacional para o exterior. Outro fator importante também é o clima. Estamos vivendo um clima
que extrapolou todas as medidas. As galinhas produzem menos ovo no clima quente. Nós estamos com 7% acima da temperatura normal dessa época do ano. E o último fator, que muitas vezes é utilizado, mas tem um certo peso, é a quaresma. As pessoas consomem mais ovo durante a quaresma. Então, justamente nesta época do ano, nós estamos vivendo um pico do preço do ovo no Brasil. Walter, você falou que tem elementos climáticos, tem a questão internacional, não é? Mas você também apontou a ideia de que pode estar havendo uma espécie de especulação nos preços nesse momento, não é? Ela vem do produtor, ela vem do intermediário, como é que você localiza isso? Eu diria que vem mais pelos intermediários. O produtor, quando ele vai negociar, também ele está colocando um preço futuro. Então, não é o preço de agora, mas é o preço que se imagina que vai custar para repor o estoque. Então, você está olhando o preço de agora e mirando, né, no futuro. Então, aí você tem aí uma certa pressão por parte do produtor. Eu tiraria um pouco da culpa da ponta, da comercialização, né, dos equipamentos de varejo, porque aí a competição é muito grande. Muito difícil você ter um conluio, né? Olha, vamos lá, vamos aumentar o preço do ovo. Não é mais complicado. Você tem as feiras livres, supermercados pequenos, e aí as margens são muito pequenas. Então, muitas vezes, a competição se dá ali por centavos. Então, eu diria que você tem um aumento de preço que vem lá da porteira para dentro e chega ao atacado. Se a gente pegar os preços de CEAGESP, então dá para perceber claramente os preços que estão sendo negociados no atacado. E aí vai para o varejo e o varejo repassa esses valores. Mas cada caso é um caso, Silvio. Você tem... mas não dá para acreditar que é só 7% a média de subida dos preços, porque você vai na gôndola do supermercado, tem 40% mais, tem 80% mais. Como é que faz essa média? Porque não é tudo que é o básico para ser consumido, não é? É verdade, cada um tem uma cesta de consumo diferenciada. Então, o que a gente está usando são as ponderações do IBGE que ele usa a partir da POF, né? Então, foi feita uma pesquisa de orçamento familiar, a última é 2017 e 2018, que estabeleceu proporções médias do brasileiro para o seu consumo alimentar. E aí, a partir desta proporção, você vai lá e pesquisa em determinados pontos de venda. É lógico que a cesta de consumo varia de pessoa para pessoa, né? E é muito complicado também fazer o que muitas vezes está sendo proposto, o governo já propôs isso, para a dona de casa trocar produtos. Não, vamos substituir produtos que são mais baratos, né, mais caros pelos mais baratos. Não dá para fazer isso, é muito complicado e você está se metendo num padrão de consumo que não vai mudar de um dia para o outro. Mas, de fato, por exemplo, o café. O café explodiu. O preço do café está absolutamente... Aquele pacote de 500 gramas de café moído, torrado e moído, está custando R$30 no supermercado. O preço normal era 15, 17, por aí, né? Mas o caso do café é um caso típico, né? Nós estamos vivendo uma crise de oferta do café, né? De fato, diminuiu a produção do café no Brasil e nos competidores internacionais. Então, o preço do café explodiu, seja lá fora ou aqui dentro. Então, é muito difícil mudar essa situação de uma hora para outra. Eu insisto em dizer que assim, não é baixar uma norma lá em Brasília que vai fazer o preço do café cair de um dia para o outro. É muito complicado isso. Bom, esse preço dos alimentos, ele impacta muito mais os mais pobres,
que tem uma porcentagem da sua renda maior envolvida na compra dos seus alimentos. Eu queria saber como é que você vai convencer uma dona de casa que vai ao supermercado que o preço dos alimentos não subiu tanto assim, é só 7%. Realmente é um trabalho para um marqueteiro competente. Não, é muito difícil, de fato, porque para a dona de casa, que tem um orçamento muito apertado, principalmente de baixa renda, os preços estão subindo e qualquer aumento de preço vai acabar impactando na sua renda, né? Você tem algumas políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas de uma hora para outra, rapidamente. Eu diria que boa parte na área de abastecimento. Então, a gente está falando muito do consumidor que vai comprar o produto. Mas nós temos aí uma série de políticas públicas que poderiam ser reforçadas no sentido de que essa população tivesse acesso ao alimento sem gastar. Então, por exemplo, alimentação escolar. Hoje são 40 milhões de estudantes, crianças e adolescentes que recebem uma refeição por dia, todos os dias, 200 dias letivos. Ora, podemos ampliar isso daí. Além dos 200 dias letivos, além de ter uma refeição, ter 2 refeições, por exemplo, podemos ampliar rapidamente também todo o aparato de cozinhas solidárias e restaurantes populares que nós temos. Isso dá acesso à alimentação a um custo muito barato, R$1, às vezes, ou o custo de produzir esse alimento. Nós podemos melhorar, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que faz com que o governo compre alimentos da agricultura familiar para programas de assistência social, cestas básicas, mesmo restaurantes populares, né? E podemos fazer também uma coisa que não foi feito desde o início do governo, que é ampliar os estoques reguladores do governo. Como eu disse, nós não temos um problema de abastecimento, onde o governo tem que entrar com estoques reguladores para baixar preço, etc. Mas o governo tem essa capacidade de fazer pressão. Então, quando um especulador, esse foi o caso do arroz o ano passado, né? Quando um especulador verifica que o governo não tem nada em estoque, ou seja, não tem nenhum cacife para jogar esse jogo, ele joga o preço lá em cima. Isso não quer dizer que está faltando arroz, né? Mas é uma oportunidade que se coloca via esses esquemas de comercialização, de colocar o preço lá em cima. E o governo pode fazer estoques reguladores sem a necessidade de acumular estoques físicos. Ele pode atuar no mercado financeiro através do mercado, da bolsa, né, de mercados futuros. Então, ele, colocando opções de compra, ele mostra que ele tem capacidade de participar do jogo e tem capacidade de segurar o preço de determinados produtos. Então, se a gente for verificar os estoques reguladores hoje do governo, são mínimos. Eles foram recompostos agora, porque eu sei que esses estoques acabaram durante o período Bolsonaro, né? Quer dizer, antes nós tínhamos estoques reguladores, né? E agora não estão sendo recompostos? Muito pouco. Eu diria que até antes do governo Bolsonaro, o governo não manteve estoques reguladores no nível que deveria. O estoque recomendado pela FAO está em torno de 30% do consumo doméstico. Tem países que têm uma verdadeira obsessão por estoques reguladores por um problema de soberania nacional. Então, é o caso do Japão, é o caso da China. A China, por exemplo, com o consumo que tem um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, mantém um estoque regulador de mais de um ano. No caso do arroz, porque se faltar arroz na China, é um caos. É a mesma coisa que se faltar arroz no Japão.
No Brasil, nós não mantemos estoques reguladores nem perto de 5%, o que é muito baixo. O que é muito baixo. Walter, você fez menção a algumas políticas de segurança alimentar, como o Bom Prato, né? Bom Prato é uma parceria, é uma relação de complementariedade entre a prefeitura, que oferece o edifício, o equipamento, né? E o governo do estado, que financia a compra dos mantimentos. Mas aí eu fui ver, num estado que tem 670 e qualquer coisa municípios, como o estado de São Paulo, tem 122 Bom Pratos. É muito pouco. Se nós estamos precisando atender a necessidade nutricional da população de baixa renda, né, por que isso não aumenta? Então, essa era uma política fácil de se fazer e barata. Como você falou, no caso da cidade de São Paulo, a prefeitura mantém um convênio com algumas instituições. Essas instituições se encarregam de fazer todo o trabalho, de preparar os alimentos, e a prefeitura dá um subsídio. Então, o consumidor acaba pagando um preço, e esse preço é coberto para cobrir os custos pela prefeitura. Isso é uma política muito fácil e muito rápida de se fazer. Agora, o governo federal lançou esses programas de cozinhas comunitárias ou cozinhas solidárias. Esse é um programa também barato. É uma coisa menor, que se atém a uma comunidade específica, onde as pessoas têm dificuldade de adquirir os alimentos e cozinhar. Então, você utiliza trabalho voluntário de associações que preparam os alimentos e servem para determinadas famílias. É uma coisa menor, em menor escala e mais barata. Isso poderia ser ampliado, segundo os planos do governo federal. Há uma proposta de ampliação muito rápida desta rede. Isso aí poderia ser feito rapidamente, se articulando com os movimentos sociais. O restaurante, por outro lado, cumpre um papel super importante. Se a gente pegar os restaurantes iniciais que se instalaram no centro da cidade, então os restaurantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, todos eram para o centro da cidade, que era onde o trabalhador, para onde o trabalhador se dirigia, e muitas vezes ficava o dia todo sem se alimentar, só comendo a comida do jantar, que vinha mais tarde. Hoje a dinâmica mudou um pouco, porque com o home office, com trabalhos remotos, etc., os centros da cidade estão se esvaziando de certa forma, né? Mas ainda atende uma população que é a população de rua, atende uma série de pessoas que circulam pelo centro. Mas é importante agora a gente ampliar essa rede de restaurantes para as periferias, né? Onde a população está residente, muita gente é desempregada, não consegue pegar uma condução para ir ao centro, e aí você pode servir a refeição lá. Então, mas isso é uma responsabilidade do governo federal, né? Não é uma responsabilidade do governo federal, na verdade, é uma responsabilidade compartilhada. Nós temos o sistema, que é o CISAM, né, que é um sistema integrado de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, no caso da alimentação escolar, o governo federal ele faz um repasse de recursos por estudante por dia de alimentação. E a obrigação constitucional é que os entes federados venham a complementar esse valor. Então, a ideia é que eles possam dobrar este valor. Mas o que acontece é que, em algumas prefeituras pobres, você não tem recursos, você tem uma certa displicência das autoridades em fazer isso. Então, há uma responsabilidade compartilhada. Eu tenho até uma informação que é uma coisa meio revoltante, assim, de que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes,
proibiu as crianças de repetir o prato na merenda escolar? Muito provável isso daí. Porque não tem, né? A prefeitura está tentando reduzir os seus custos. E olha que a refeição em São Paulo ainda é uma das melhores do Brasil, é uma refeição completa. Em alguns municípios do Brasil, a penúria é tão grande que a prefeitura consegue servir um copo de leite e uma bolacha, água e sal. Então, isso depende de localidade para localidade, mas é uma pena realmente que a gente esteja vivendo essa situação. No caso de São Paulo, a prefeitura é superavitária, ela tem um caixa muito gordo, não é? Quer dizer, não seria a falta de recursos que levou a essa política, né? E eu fico pensando assim, quando você fala da merenda escolar, nós temos aquela norma de que isso tem que ter uma parte que provém do cinturão da agricultura familiar em volta das cidades, né? Do hortifruti granjeiro, essas coisas, né? Isso está sendo cumprido? Essa questão de dinamizar também a agricultura familiar e o cinturão de hortifruti está funcionando? Olha, segundo a norma, as prefeituras têm que gastar 30% da verba repassada do governo federal em compras junto à agricultura familiar. No início, houve uma certa dificuldade em se fazer isso, porque, primeiro, uma dificuldade administrativa, muitos prefeitos estavam se atendo a uma burocracia, lei de licitações, uma série de coisas que não valia mais para nada, né? E uma dificuldade física. Muitas vezes a prefeitura tem contratos com empresas terceirizadas que compram diretamente de indústria de alimento, que compram diretamente de grandes fornecedores. Então, essa empresa terceirizada não vai de uma hora para outra mudar e passar a comprar da agricultura familiar. Mas isso passou por uma transição e nós estamos avançando, né? Ainda não chegamos aos 30%. Em alguns municípios se superou, em alguns municípios chega a ser 100% já agricultura familiar, mas em outros municípios não. Então, pela média, nós devemos estar bem abaixo dos 30% ainda, talvez em torno de 20%. Né? Tá. Então, não temos dados muito atualizados. Mas isso seria uma saída muito boa para resolver essas oscilações de preço de alimento. Você está trabalhando com circuitos curtos, produtores locais, onde você controla mais ou menos a oferta e consegue conversar diretamente com eles. Eu queria pensar um pouco que nós estamos raciocinando sobre a questão mais imediata, mais contingente, mas tem questões estruturais que estão envolvidas aí, né? Quer dizer, tem uma lógica de mercado que se impõe sobre a necessidade de alimentação. Eu fico pensando, por exemplo, na experiência dos sacolões. Os sacolões são uma boa iniciativa, né? Quer dizer, eles escapam da lógica do supermercado e tentam oferecer um preço sem esse lucro do supermercado, que é aquilo que também aumenta os preços. Tem política para os sacolões? Tem o Plano Nacional de Abastecimento, que foi apresentado em junho de 2024, tem uma linha direta de investimentos em sacolões. Sacolão é uma boa política que, como você disse, a gente consegue driblar essa questão do alimento enquanto mercadoria. É uma situação extremamente complicada você usar o alimento para ter lucro. A ideia é você remunerar os agentes econômicos, tudo bem, mas especular com alimento é extremamente complicado. Então, na medida em que a gente possa ampliar essa rede de fornecimento direto dos agricultores para os consumidores, vai funcionar melhor. Agora, veja bem, numa cidade como São Paulo ou nas grandes metrópoles, essa relação direta é quase que impossível.
gente tem até grupos de compras, né? Aquela CSA, que é a comunidade suportando a agricultura, que são pequenos grupos de compras que vão ao campo e montam cestas, né? Mas isso não pode ser generalizado para uma população de 20 milhões de habitantes. Então, qual que é o elemento central aí nessa ideia de não permitir a mercantilização? É reforçar o papel das CEASAs. As CEASAs foram criadas justamente para isso, para aproximar o produtor do varejista, né? E aí, nessa época que foi criada as CEASAs, o papel dos supermercados não era tão forte. Nós tínhamos, basicamente, feiras livres, armazéns, quitandas e mercearias. Mas, de qualquer forma, as CEASAs têm um papel importantíssimo nisso daí. E foram meio que deixadas de lado, entraram em obsolescência, muitas CEASAs foram desativadas praticamente. Nós temos que recompor. Aqui nós estamos tratando, inclusive, do papel do Estado frente ao mercado, não é? Quer dizer, a ideia de que você tem que prover o básico, o necessário, o indispensável para todo mundo, sem que isso seja imposto a partir dos preços dos supermercados. Aí eu fico pensando numa estrutura oligopólica. Você tem o Pão de Açúcar, você tem o Carrefour, você tem poucos, não é? Quer dizer, e se você for, por exemplo, a Buenos Aires, qualquer quarteirão tem uma quitanda, não é? Essa concentração de mercado, de lugar de compra, ela define os preços também? Essa é uma discussão interessante, porque nós, na academia, a gente costuma levar em conta que o abastecimento é um bem social. Assim como a saúde, a educação, o esporte deve ser um bem comum, o abastecimento deve ser um bem social. Então, você restringir ou estabelecer barreiras ao abastecimento, né, é muito complicado e o Estado tem que entrar para poder garantir isso daí. Como a gente vive numa economia de mercado, né, o Estado tem que entrar para poder estabilizar determinadas situações, né? Se a gente pegar a Europa, ou mesmo Buenos Aires, a estrutura urbana é muito diferente de uma estrutura como a gente tem aqui no Brasil, onde as pessoas vivem no centro da cidade, elas consomem aquilo que elas compram diariamente, ou elas fazem compras de forma mais frequente, se alimentam com alimentos frescos, etc. No Brasil, não. No Brasil, nós tivemos o evento dos hipermercados, que foi favorecido pela época da inflação, da hiperinflação, as pessoas acumulavam, faziam a compra do mês, tinha que ir de carro, basicamente, né? E aí você conseguia ofertas mais baratas, né? Isso daí acabou levando a que os supermercados prevalecessem. Hoje, 80% das compras das pessoas, dos consumidores, é feita via supermercado, né? O restante é via equipamentos tradicionais. Então, embora os supermercados tenham esse papel de juntar as coisas, né, nós não podemos ignorar a importância dos supermercados no abastecimento, né? E os supermercados perceberam que, pouco a pouco, alimento também era um bom negócio. O alimento hoje representa uma parte importante da lucratividade dos supermercados. No passado, o alimento era só um chamariz para o consumidor entrar no supermercado e comprar produtos de limpeza, produtos de higiene e uma série de coisas, onde as margens são maiores. Hoje, não. Hoje, o supermercado compete diretamente com a feira livre, com a pequena mercearia, com um pequeno estabelecimento. Nós podemos mudar um pouco essa relação entre supermercado e varejo tradicional. Mas é muito importante que a gente saiba também trabalhar com os supermercados. Então, é muito importante que, em uma política de abastecimento, o governo converse com os supermercados.
o governo estabeleça, por exemplo, que nós vamos ter áreas específicas do supermercado, gôndolas, que vão vender produtos básicos a preços mais acessíveis à população. Que nós vamos ter, por exemplo, uma cesta básica sendo oferecida no supermercado a um preço mais barato. Isso dá para fazer, isso dá para conversar. Os supermercados também competem entre si. Nós temos uma competição no supermercado, mas existe uma competição. Mas conversar é uma coisa, ter uma entidade regulatória é outra, né? Às vezes entra Por exemplo, teve uma fala de um ministro recentemente que poderia falar de uma intervenção, né, do governo federal nas políticas de preço dos alimentos, né? Aí houve uma grita na imprensa, como intervir numa lógica de mercado, e o livre mercado, como é que faz, não sei o quê. Quem que regula esse espaço? Tá sendo efetiva essa fiscalização? Olha, o mercado de alimentos, eu diria que é um mercado, talvez, do tipo clássico, né? Onde você tem ofertantes e demandantes. Lógico que você tem estruturas de mercado que empurram determinados produtos com margem mais elevadas, né? Mas eu acho muito complicado um ministro falar que vai intervir no mercado. Quando você aventa a hipótese de intervir, quer dizer que você tem algum cacife, deve ter alguma coisa por trás que você possa fazer. Nós não temos nenhuma legislação que permita você intervir no mercado. Nós não temos nenhum poder de mercado, como eu falei, do governo, via estoques reguladores ou via uma rede paralela, como existiu no passado, a rede da Cobal, a rede Somar de supermercados, que era estatal, né? Nós não temos nenhuma estrutura por trás que possa competir nessa situação. Então, quando um ministro anuncia que pode intervir no mercado, eu acho preocupante. Eu acho que é contraproducente você fazer uma coisa dessa no momento em que você está tendo pressões de preço. Então, é por isso que eu insisto que é importante conversar. Eu acho que reuniões como essa que aconteceu na semana passada, do vice-presidente Geraldo Alckmin, com as lideranças do agronegócio, lideranças do comércio, eu acho muito produtiva. Mas isso deveria ser feito em bases regulares, não pode ser feito quando o assunto, a porta já está arrombada, né? Então, esse é um assunto delicadíssimo que a gente precisa trabalhar com... Nós já tivemos todo tipo de experiência no Brasil que deu errado, algumas que deram certo. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Quando você fala isso, eu me lembro da questão dos bancos públicos tentarem baixar a taxa dos juros, tentando impor aos bancos privados, pela oferta que fazem, a redução também das suas taxas, né? Isso deu uma enorme crise política brasileira, né? E hoje em dia, esses atores que estão articulados com o sistema alimentar e nutricional, eles também são muito poderosos, não é? Pois é, no caso, por exemplo, das taxas de juros, até você pode usar os bancos públicos como um elemento importante de negociação, embora os bancos públicos também queiram lucrar o que está lucrando um banco privado, né? Mas no caso do abastecimento, nós não temos nenhum recurso por trás. Por isso que eu insisto que talvez as SEASAs, se nós tivéssemos um papel mais ativo da SEASA, se passasse pela SEASA uma quantidade maior de alimentos, nós teríamos um elemento de negociação, onde a SEASA, por exemplo, estabelece um preço, uma faixa de preço, e aí monitora as transações e verifica o que está acontecendo. Você abre porteiras para importação, eventualmente, de algum produto onde está sinalizado lá na frente que vai ter aumento. Então, esse é um braço importante, um equipamento importante. Talvez seja um dos poucos que nós temos, né, ainda para poder controlar um pouco o mercado. Então,
Mudando de assunto, quer dizer, o governo federal isentou agora a importação, né, de uma série de produtos, milho, café, carne, açúcar, tal, né, e aparece como uma medida de contenção de preços, né? Mas aparentemente o que se importa desses produtos é uma questão muito marginal, é muito pequena. Será que isso vai influir mesmo no sistema de preços dos alimentos? Essas isenções das importações? Bom, pelo conjunto de alimentos que receberam isenção, não. Porque são produtos que nós importamos muito pouco, talvez agora com milho, mas a produção de milho esse ano vai bater um novo recorde. Então, até você articular uma importação de milho que vai servir de ração para as aves, que vão botar o ovo, né? Isso aí ainda vai demorar um pouquinho e não iria resolver. Nós vamos ter a entrada de uma safra rapidinho aí que pode ofertar esse milho a preços mais baratos. Então, com exceção do milho, talvez, nenhum outro produto vai receber algum tipo de redução de preço. Pega, por exemplo, o açúcar, né? O Brasil é um grande exportador de açúcar, está certo que o preço do açúcar subiu. Veja que o preço do etanol, o ano passado, subiu 25%. Né? Então, esse setor aí está com os preços bastante dilatados. Mas, de forma geral, isso não vai impactar. Foi anunciado semana passada, essa semana não vai ter impacto nenhum. Haja vista também que em 2027 começa a entrar a reforma tributária e uma série de produtos da cesta básica vão ter imposto zero. Porque o governo até reduziu o imposto de importação, que é o imposto federal. Mas nós temos ICMS incidindo sobre uma série de produtos. Isso é função dos estados. Até o governo está tentando fazer reuniões via CONFAS, que é o Comitê dos Secretários da Fazenda dos Estados, para poder sincronizar uma política. Mas é interessante porque toda a culpa é jogada sobre as costas do governo federal, quando, na verdade, o governo federal fez um gesto, reduziu o imposto de importação. Resta aos estados reduzirem também o ICMS, mas sobre isso há um silêncio total, ninguém fala nada. Walter, já que nós estamos falando de alimentos, a batata quente está com você. Olha, tentando responder a sua pergunta, eu diria que não tem muito sentido esse tipo de afirmação. Voltando ali à minha primeira fala no programa, eu disse que no Brasil não há um problema de desabastecimento. Então, não é por falta de produto, tirando casos específicos, como o caso do café agora, onde você tem uma crise que está impactando no mundo todo, não é por falta de produto que o preço está elevado. Então, não vai ser porque estamos entrando com uma nova safra que os preços vão cair de uma hora para outra. Até muito pelo contrário. Se a gente for ver a guerra comercial que está acontecendo no mundo todo hoje, muito provavelmente nós vamos ter uma entrada de produtos ainda maior. O Brasil vai ter dificuldade para exportar para os Estados Unidos, por exemplo. Carne é um item importante na pauta de exportações e que não vai poder ser colocado nos Estados Unidos. Talvez, então, isso daí se volte ao mercado interno. Outros países que exportam também para os Estados Unidos vão buscar mercados alternativos. Então, devem buscar o Brasil, que é um grande mercado consumidor. Caso da carne, por exemplo. Vamos colocar mais carne no mercado interno, então os preços podem baixar? Não, não necessariamente. Não é uma questão de oferta e demanda somente, né? É uma questão de cálculo econômico, de quanto que você pode aumentar os preços sem provocar grandes rupturas. Eu concordaria, em parte, com esses representantes do agro que dizem que estão mirando os preços lá na frente.
de fato, quando você tem uma grande oscilação e turbulência no mercado, a reação dos agentes econômicos é aumentar preço, né? E a gente viu que os preços aumentaram no ano passado, tiveram um pico em outubro, novembro, e depois começaram a cair. Quantos preços recuaram no mercado interno em função desse recuo no mercado internacional? Muito pouco. Talvez o leite reduziu um pouco o preço, mas já estão mostrando que vai ter pressão agora em função do calor. Mas é muito difícil você reduzir preço, né? Então, o que acontece é que também, se nós tivermos uma certa estabilidade em termos de política econômica, é possível que esse tipo de pressão não seja um pretexto para se aumentar preço. Mas, de certa forma, não tem nenhum sentido esta afirmação de que um aumento da oferta poderia cair os preços no mercado interno. Entendi. Walter Bellick, professor Walter Bellick, eu queria muito agradecer a sua contribuição para esclarecer esse tema, que é um tema da maior importância hoje em dia, né? Muito obrigado, esperamos poder contar com você em uma outra oportunidade aqui também, e agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.